Caríssimo Padre Thalisson, vigário da nossa paróquia, caro Padre Evilásio, Diácono Evilásio, caro Diácono Evilásio, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 28º domingo do tempo comum e nós nos deparamos aqui com um evangelho que narra o encontro de um homem rico, e aqui o evangelista Marcos apresenta este homem como um homem mais velho, este homem rico como um homem mais velho, enquanto Mateus apresenta o jovem rico, aqui é um homem mais velho, porque ele diz, desde a minha juventude tenho observado essas coisas. Então apresenta para nós o encontro de um homem rico com Jesus. E este homem pergunta a Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna, ganhar a vida eterna? Jesus então diz, observa os mandamentos. E depois dele dizer que já vive este preceito, já vive essa prática desde a sua juventude, Jesus então vai além e pede algo a mais para este homem. Então te falta vender os teus bens, dar aos pobres e me seguir. E este homem que chega entusiasmado, perguntando a Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna, vai embora triste, acabrunhado, porque era muito rico e muito apegado à sua riqueza. Ser rico não é problema, mas ser apegado à sua riqueza é um grande problema. Por isso Jesus vai dizer, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é difícil você ter muitos bens e ser desapegado. E a prática nos mostra isso. Que as pessoas que têm muito dinheiro, têm muitos bens materiais, elas são apegadas a isso. Às vezes nem fazem uma viagem, nem um passeio sequer. Às vezes vivem de maneira simples, de maneira sóbria, mas não porque escolheram uma vida simples ou uma vida sóbria, mas porque são miseráveis, murrinhas, apegados ao seu dinheiro, aos seus bens materiais. Então Jesus nos adverte, é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque é difícil ter um rico desapegado. É difícil, mas acontece. A riqueza em si não é problema, mas o apego é um grande veneno, porque nos amarra aos bens materiais, nos amarra à vida material e nos impede de olhar para o céu, nos impede de nos entregarmos a Deus. Este é o grande problema. E dessa maneira nós podemos também dizer que existem pobres apegados. Pobres que também são amarrados aos seus poucos bens. Então o apego é o grande problema. Estar amarrado à vida material é o grande veneno que nós devemos evitar, é a atitude que nós devemos superar. Eu gostaria de refletir a liturgia de hoje em 2 pontos. Primeiro, Jesus, ele diz para este homem que é necessário viver os mandamentos. Viver os mandamentos
no mundo maluco que nós temos hoje, no qual nós vivemos hoje, muitas vezes é tido como o ápice da vida cristã, o mais extraordinário, o mais santo é aquele que vive os mandamentos. E não é. O mais santo é aquele que vende tudo o que tem e segue Jesus. É aquele que se entrega e que se abandona totalmente. Porque viver os mandamentos é o início da vida cristã. Podemos dizer, é o mínimo que nós podemos fazer. O mínimo. Honrar pai e mãe é o mínimo que nós podemos fazer. Não pecar contra a castidade é o mínimo que nós podemos fazer. Não faltar às missas dominicais, portanto, ir às missas dominicais e às missas de preceito, é o mínimo que nós podemos fazer. Respeitar a esposa e o esposo não cometendo adultério é o mínimo que nós podemos fazer. Não cobiçar as coisas alheias, a mulher do próximo, não levantar falso testemunho, não é assim o máximo, é o mínimo. É o mínimo. Nós estamos num tempo em que as pessoas acreditam que viver o mínimo é o máximo. É o tudo que nós podemos fazer, que nós podemos dar a Deus. E é por isso que não raramente, quem frequenta a missa aos domingos e nos dias de preceito religiosamente, escuta de um parente ou de um familiar: vai morar na igreja? Vai mudar para lá? Casou com um padre? Né? Vocês já devem ter escutado isso. Ou às vezes até você já falou, e por isso precisa bater no peito e dizer: minha culpa, minha tão grande culpa. Porque você acusou injustamente alguém de fanático e ele estava vivendo só o mínimo da vida cristã. Você acusou alguém de estar exagerando, rezando demais, enquanto a pessoa estava buscando viver o mínimo da vida cristã. Não raramente isso acontece. Não raramente um homem escuta no grupo dos amigos que viver a fidelidade matrimonial é algo exagerado nos dias de hoje. Uma fugidinha, pular uma cerquinha, não tem problema. Tapear um pouco o mandamento, né? Você não vai para a cama com ela, você só vai trocar mensagens, fotos, vídeos, conversas, sair para beber, conversar, desabafar um pouco, e assim vai. É o mínimo ser fiel à esposa, mas para o mundo maluco que nós temos hoje, é o máximo. É demais, é quase um herói aquele que não trai a esposa, não trai o esposo, aquela que não trai o esposo. Aqueles que frequentam a missa aos domingos, aqueles que vivem a castidade, aqueles que se confessam com frequência, aqueles que respeitam os pais, são heróis no mundo de hoje. E muitas vezes considerados até lunáticos, doidos, malucos, quase que marcianos, porque estão vivendo o mínimo. Porque o mundo não vive nem o mínimo. O mundo dá a Deus as sobras, o resto, e nos ensina a fazer isso, colocando o mínimo como o máximo e te dizendo: dê as sobras que já está bom, porque Deus é bom, é misericordioso, Deus é maravilhoso, a igreja é corrupta, então você não pode se envolver muito, tem que ir de vez em quando dar uma bezerra, de vez em quando numa missa do padroeiro já está bom. As pessoas ensinam isso. O mundo dá a Deus as sobras, e tem muitos cristãos dando a Deus sobras do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos materiais, dos seus dons, das suas capacidades, dos seus talentos, o mínimo para Deus, o mínimo. Aliás, nem o mínimo, o resto, a sobra,
Porque se fosse o mínimo, já estava quase bom. Para ficar bom mesmo é dar o máximo. Mas o mínimo é o começo de tudo. Mas as sobras não dá. Muitos cristãos estão dando a Deus as sobras da sua vida. As sobras que têm. Porque consideram Deus já pleno de tudo, e realmente Ele é. Mas nós vamos ver que dar a Deus tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, não é algo que acrescenta em Deus, mas acrescenta em nós, na nossa vida. E é por isso que Ele pede, porque Ele nos ama e nos quer vivendo a plenitude, e não as sobras, e não o mínimo do que nós podemos viver. Ele não quer que a gente viva sobras de alegria. Ele quer que a gente viva a máxima alegria, a perfeita alegria, a plenitude da alegria, da felicidade. Ele não quer que a gente tenha na nossa vida apenas restos, sobras, e nem o mínimo. Ele quer o máximo. Ele quer nos dar tudo, e de fato Ele nos deu tudo. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com essa liturgia hoje: viver os mandamentos não é o máximo. Viver os mandamentos é o mínimo. Viver os mandamentos é o mínimo. E fora disso é resto. Fora disso é resto. E Deus não merece o resto da nossa vida, o resto do nosso tempo, o resto dos nossos esforços, da nossa capacidade. Ele quer tudo, Ele merece tudo. Ele merece tudo. Então dê a Deus tudo. Deus pede de nós tudo. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me siga. Por que Jesus pede isso a esse homem? Algumas pessoas podem pensar que Jesus está sendo cruel demais. Cruel demais. Ele pensou. Tanto é que foi embora abatido e triste, porque era muito rico. E considerou a proposta de Jesus cruel. E tem muita gente também que acha que dar a Deus tudo é cruel, é exagerado, é fanatismo. Deus não pede tudo de nós porque Ele é cruel. Deus não pede tudo de nós porque Ele quer nos punir, porque Ele quer o nosso mal, porque Ele quer que nós paguemos um preço alto pela salvação. Embora seja muito justo, que valha muito, que custe muito, aquilo que vale muito. Nos ensina Santa Teresa. Então a salvação vale muito, então tem que custar muito. É justo. Mas não é só por isso que Ele pede tudo. Por que Ele pede tudo? Porque Ele pede tudo. Primeiro, porque Ele deu tudo. Não sobrou uma gota de sangue. Deus deu tudo para nós. Deu o seu Filho unigênito. Não é que Ele tinha assim 100 filhos e escolheu um entre eles. Não, você vai morrer no lugar daquele povo lá. Mas Ele ainda teria 99 filhos. Não. Ele tinha e tem um filho unigênito, o seu único filho. Ele deu para morrer em nosso lugar. Ele enviou para morrer em nosso lugar. Então nós valemos o Filho de Deus. Para Deus. Para Deus nós valemos o seu Filho. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus por nós. Esse é o tudo que Deus deu para nós. Deus não só nos deu um mundo para nós vivermos, e aqui eu estou falando o mundo do cosmos, esse mundo material, o cosmos. Ele não só deu pessoas para viverem conosco, uma família. Ele não só nos deu dons e talentos, graças, bênçãos, mas Ele nos deu o seu único Filho. E a gente precisa entender
E Deus não reservou nada para si. Ele deu tudo. Deu até a própria vida pela nossa vida, em resgate da nossa vida. Isso é tudo. Não guardou nada para si. Não foi egoísta. Não pensou em si, só pensou em nós. E Ele que nos deu tudo, pede tudo. Tudo no nosso trabalho, tudo na nossa família, tudo na nossa faculdade e escola. Pede tudo de nós na nossa pastoral, no nosso movimento. Porque é claro, Ele pede tudo dentro da nossa vida, dentro do nosso estado que nós escolhemos. Nosso estado de vida. Eu sou padre e eu preciso dar tudo dentro desse estado de vida que eu escolhi, a qual eu fui chamado. Se eu sou casado, eu preciso dar tudo a Deus dentro desse estado de vida, na família, no trabalho, na sociedade. Mas em todo caso é tudo para Deus. Não podemos confundir esse pedido como que se Jesus quisesse que você vendesse lá os seus bens, sua casa, o seu carro, abandonasse a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos e viesse para a igreja. Porque para transformar esse pedido numa caricatura, as pessoas interpretam dessa maneira. Para transformar esse pedido numa caricatura, em algo ridículo de ser vivido. Ah, Jesus está pedindo para eu vender tudo, mas não tem jeito. Como é que eu vou vender meu carro, minha casa? Como é que eu vou abandonar minha família? Como é que eu não vou ter emprego para ir viver na igreja? Ele não está falando isso. Claro, alguns, ele chama esta vocação, esta missão, mas não a todos. Então é você lá dentro do seu estado de vida, vivendo a sua vocação, o seu chamado, você precisa dar tudo a Deus. Mas nós somos mesquinhos, nós somos miseráveis, nós somos murrinhas. Nós queremos dar a Deus as sobras. E quando damos o mínimo, já nos achamos o máximo. Ah, porque eu já observo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Desde a minha juventude, disse o homem. Ele já se achava o máximo. Bom, eu já faço tudo. Então Jesus disse, para a surpresa dele, não, você não faz tudo. Te falta vender todos os seus bens. Todos os seus bens. Dar aos pobres e me seguir. E ele foi embora triste, abatido. Porque era muito rico. Ou seja, ele era apegado aos seus bens materiais. Mais do que a Deus. Ele amava os seus bens materiais, a sua vidinha, o seu estilo de vida, os seus sonhos, os seus projetos, mais do que a Deus. E a sabedoria verdadeira, como nós ouvimos na primeira leitura, é escolher a Deus. É escolher a Deus. Em detrimento de todos os bens materiais, eu escolho a Deus. Em detrimento da própria vida, eu escolho a Deus. Esta é a sabedoria do rei Salomão e que nós precisamos buscar em nossa vida. A verdadeira sabedoria é buscar a Deus. Ser dele, se abandonar, se entregar totalmente, se doar a Deus totalmente, sem reservas, sem medo, sem mesquinharia, sem mediocridade. Porque o mundo é medíocre. E eu posso dizer, menos do que medíocre. O mundo dá a Deus sobras. O que nós vamos dar a Deus em nossa vida? O que Deus tem pedido a você? Ele não pede o seu tudo porque Ele quer te humilhar. Ele não pede o seu tudo porque Ele quer que você sofra. Ele não pede o seu tudo porque Ele quer te insultar. Ele pede o seu tudo porque Ele te ama. Ele te ama. Porque nós olhamos para Deus e olhamos para nós e com razão nós percebemos que somos nada. Com razão nós percebemos que somos pó.
com razão nós percebemos que não temos nada para oferecer a Deus. Se eu olho para Deus e olho para mim com sinceridade, com razão eu vou descobrir, eu sou muito pequeno, eu sou nada. E é para você que é nada, é para mim que sou um nada de verdade, que Ele pede tudo. Nós poderíamos dizer assim: por que não procuro outra pessoa mais importante? Por que não procuro outra pessoa que tenha mais a oferecer do que eu? Por que pedir isso logo a mim? Em vez de nós nos sentirmos insultados, nós deveríamos nos sentir amados. Porque é justamente a nós que somos tão pequenos que Ele pede: me dê tudo que você tem. O mundo olha para você e te despreza. O mundo olha para você e mente para você, para te conquistar e depois te jogar no lixo. Deus olha para você e vê a verdade do que você é. De fato, você é pequeno. De fato, você é nada. Nós somos nada. De fato, somos nada. Deus olha e vê a verdade. Ele não nos engana. Mas Ele olha com amor, como Ele olhou para esse homem. Olhou com amor e disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Dá aos pobres e me segue. Ele está pedindo a você para segui-lo. Nós deveríamos nos sentir honrados. Deveríamos nos sentir prestigiados. Deveríamos nos sentir amados por Deus. Mas muitas vezes nos sentimos insultados. Como é que Ele pede algo assim para mim? O que Deus está pensando? O que Ele tem na cabeça de pedir tudo? Eu não vou dar tudo, vou dar alguma coisa. Uma bezerrinha de vez em quando, uma oraçãozinha de vez em quando, uma ajudinha, uma caridadezinha de vez em quando, ou os mandamentos, viver os mandamentos, observar, ir à missa aos domingos, mas nada disso de ir à missa todo dia. Missa diária não é comigo não, só a missa dominical, já está bom porque é mandamento. Então vou dar o mínimo, não dou as sobras não, mas o mínimo. E tá bom, não me peça mais. Em vez de nós olharmos para Deus com essa desconfiança, nós deveríamos nos sentir muito agradecidos. Ele olhou para mim, Ele me viu, Ele se importou comigo, Ele viu alguma coisa que eu não estou vendo. Ele viu alguma coisa com seu olhar amoroso, gentil, piedoso, misericordioso. Ele viu e disse com amor: vai e me dá tudo o que você tem. Me dá a sua vida, me dá o seu coração, me dá o seu tempo. Me dá mais tempo de oração. Me dá mais uma missa, ou duas, ou 3 missas semanais. Me dá mais um rosário, um terço. Me dá mais tempo na leitura da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Me dá mais tempo lá no serviço, na pastoral, no movimento. Me dá mais. Me dá mais. Em vez de nós nos sentirmos insultados, cobrados por Deus, deveríamos nos sentir agraciados. Porque esta é a verdade. Queridos irmãos, como é que Deus, sendo tão grande, tão pleno, olha para nós, nós que somos tão pobrezinhos, nós que não temos nada para oferecer, como é que Ele olha para nós e diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, me siga, me dê tudo, me dê o seu tudo. Eu farei desse tudo amor, eu farei desse nada amor. Santa Teresinha pedia isso para Jesus: Senhor, faz do meu nada amor. Nós vamos pedir isso a Jesus também. Nesse dia que Ele olha para nós com amor, com compaixão, com misericórdia, e nos pede algo tão grandioso, e se Ele pede, Ele dá a graça. Nós vamos pedir: dai-nos a graça, nos torne capazes, me faça vencer o egoísmo, o apego e o medo, e me faça me abandonar nos seus braços,
no teu altar, com coragem, com vigor, com entusiasmo, com amor. Vamos pedir isso ao Senhor. Nós vamos prosseguir agora com a consagração do nosso dízimo. E muitos podem pensar com razão que o dízimo é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus. É um dever, é uma obrigação do cristão devolver uma parte de tudo aquilo que Deus nos dá. De fato é o mínimo. Por isso, nós que somos dizimistas, somos chamados a oferecer mais. Além do nosso dízimo, mais a Deus. Não nos contentemos em só sermos dizimistas. Não nos contentemos a dar o mínimo a Deus. Nós, especialmente nós dizimistas, vamos pedir essa graça ao Senhor. Para que Deus nos tire do comodismo e nos faça, de fato, dar a nossa vida ao Senhor. Vamos ficar em pé, pegar o nosso envelope.